tudo bem? Edith, Charlot, e nós estamos aqui na hora do chá. Se inscreveu já no nosso canal? Precisa se inscrever, gente. Olha, queremos ser nômades digitais, não é? E precisamos aposentar, gente. Precisa ajudar os velhinhos a aposentarem, né? Então se inscreve, curte, comenta. Olha quanta coisa boa que tem vindo aí. E vem mais novidade ainda, tá bom? Edith e Charlot. Nômade digital. É isso. Então, e hoje nós estamos aqui para mais uma hora do chá especialíssimo. Vocês vão ver hoje que entrevista extraordinária nós teremos hoje aqui, porque nós estamos recebendo a escritora Ana Cláudia Vieira. Olha só! Seja bem-vinda ao nosso chá. Amiga já de alguns anos, né, Charlot? É verdade. Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite, uma delícia, né? A gente poder passar um tempinho conversando, batendo um papinho. E hoje tem uma chuva inspiradora lá fora, né? Tão raro aqui em Catanduva isso, então vamos aproveitar. E a gente mora tão perto e fica tão longe, né? Muito perto. E ela já viu que chegou, que aqui não é chá fake, viu, gente? É chá de verdade. Vamos lá. Só do videomaker que deu o B.O. E aí a gente tem uma coisa que aconteceu diferente hoje. Logo que ela chegou, o Carlos, o nosso porteiro que sempre liga aqui, já ficou curioso, porque ele não reconheceu e ele queria saber quem era Ana Cláudia Vieira, que é escritora, professora. Olha só, a gente adora receber professor, né? Ele queria saber quem era você, de onde você veio, e a gente descobriu que você veio de Taiaçu. Verdade. Taiaçu fica aqui uma horinha daqui, mais ou menos. Nem chega a uma horinha. Não chega uma hora. Uns 50 minutos, mais ou menos, é pertinho, né? Mas é uma cidadezinha muito pequena. Pequena, então... É ali Itaiúva, Jaboticabal. Isso, grudadinho ali, né? Daqui de Catanduva, a gente passa por... pegar como se fosse para Bebedouro, aí entra ali na vicinal logo depois do pedágio. Já ali é considerada região de Ribeirão Preto ou não? Monte Alto? Sim, Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Já é Ribeirão, né? Já é região. Fica a 90 quilômetros de Ribeirão. Isso. Então, em Taiaçu a gente vai muito para Jaboticabal, Bebedouro, Ribeirão Preto, né? E morou em Taiaçu e depois Catanduva já? Não. Eu morei em Taiaçu até os 18, mais ou menos. Eu já saí de Taiaçu para fazer o colegial na época, né? Porque aí eu já queria fazer um colegial já um pouco, né, com mais dedicação aos estudos para prestar uma faculdade. Então eu fui fazer o colegial em Jaboticabal. Jaboticabal. Isso. Aí fiz lá 3 anos no Colégio Santo André, em Jaboticabal. E depois eu prestei a faculdade e fui para Araraquara. Aí fiz a faculdade de economia em Araraquara. A Unesp. Na Unesp. Na Unesp. Economista também. Com essa carinha ali, Charlot. Eu fiz economia e depois eu fui para São Carlos, na Federal de São Carlos, onde eu fiz o mestrado e o doutorado. Aí eu fiz lá na engenharia de produção, né? E até então, até a faculdade, eu não sabia ainda que rumo que eu ia seguir, né? Não tinha noção. Não tinha. Eu fiz a faculdade de economia, porque eu sempre gostei dessa área mais de humanas, mais de administração, né? Mas sempre gostei muito de escrever. Cheguei a prestar jornalismo como uma segunda opção na faculdade, mas passei em economia e fui fazer economia. E como que foi, antes de você ingressar na economia, a sua infância? Em Itaiaçu. O que você fazia em Itaiaçu? Você aprontava muito lá. Ela tem eu sempre fui meio quietinha, gente. Sempre quietinha. Mas eu tive uma infância muito boa, muito feliz, com muitos primos. Eu sou filha única, mas a minha família lá mora muito próximo, é um quarteirão cheio de casas de irmãos. Sim. Então os meus tios, os meus primos, todos nós somos muito próximos. Certo. Eu ia falar que era só sua família que morava lá. Porque Taiaçu hoje deve ter em torno do quê? Uns 5 mil habitantes, por aí. 5 mil habitantes. Ainda é muito pequeno, né? Então tem bastante gente da sua família. Tem. Brincava na rua, no quintal, na árvore, não, era quietinha. Sim, brincava. Eu não era muito de subir em árvore, de correr tanto, mas a gente tinha, assim, lógico, essas brincadeiras, né? Da época de ir pra rua, de
de ir para casa das amigas, né? Ir para o sítio da tia, da outra tia. Então, Ana Cláudia, me fala uma coisa. bom. E se eu for hoje resolver assim, eu vou passar um dia em Itaiaçu, o que que eu tenho lá? Tem sorveteria lá. Ai, Charlotte. Ah, então tá Ó, ótimo. Tem se você for sorveteria, para tá ótimo. Itaiaçu, acho que você vai precisar passar na casa da minha mãe, Ah. tomar um café. Vamos. Porque não é um lugar que tenha muitos atrativos, Sim. né? Então, realmente é gostoso ir na casa de alguém, né? Tomar um café com alguém que você conheça, fazer um churrasquinho com alguém, né? Então você tá sempre ir na por lá. praça, sim. Tá sempre por lá. Sempre por lá. Pertinho, né? Pertinho. Tem toda a família lá e diz que são unidos, então. Sim, às vezes E- eu vou e volto no mesmo dia. Aí você foi pro colegial, que é hoje ensino médio, Isso. aí fez a faculdade. Nossa, duas, né? Uma pertinho da outra. Unesp e depois a UFSCar, Isso, né? então eu experiências diferentes, Sim, né? eu saí de casa então para ir para Araraquara, que não era tão longe assim, mas era uma Sim, experiência muito sim. diferente, né? Sair É. de casa, assim, Sim. e aí eu fiz em 4 anos e logo em seguida já fiz o mestrado, já emendei Sim. o mestrado em São Carlos. Uhum. Aí me mudei para São Carlos e depois já comecei a me encantar pela carreira acadêmica. Aí já logo depois do mestrado eu já iniciei nas aulas, nas faculdades, e depois, como abriu o programa de doutorado lá mesmo, Sim. então eu dei continuidade no mesmo lugar, no mesmo departamento, fiz lá mesmo o doutorado. E isso foram quantos anos, mais ou menos, assim? É. Não precisa falar só não, quanto tempo, não precisa nem falar de é idade, né? bastantinho, né, que a gente estuda, porque eu fiz o mestrado, acho que, se eu não me engano, em 3 anos, e o doutorado, acho que mais uns 3 ou 4 anos. por aí. Mas a faculdade Certo. Mais 4 da faculdade, né, dá bastante. é uma vida. É uma vida. E me fala uma coisa, e aí já veio para Catanduva? E como Catanduva apareceu na sua Como que vida? apareceu, né? Na verdade, apareceu o Fabrício, Fabrício, né? o Fabrício é esposo, marido dela, né? Foi isso que me trouxe pra cá. Porque eu morava com uma amiga que era daqui. Ah, Catanduva. Tá. tem gente de Na época Catanduva da no mundo faculdade. inteiro. Tem, né? Em todo lugar que você vai, tem gente de Catanduva. É A gente verdade. já encontrou gente no Chile. E até, né? Então, e como eu fiz, quando eu fiz o mestrado lá em São Carlos, eu morava com essa minha amiga, que namorava o primo do meu marido. Então foi uma coisa legal. uma coisa, ligou a outra aí, e teve um final de semana que o Fabrício foi para São Carlos, nós nos conhecemos lá, e depois... Então o resto é Aí história. Catanduva já estava no Ficou eixo. enfeitiçado. Aí, coincidentemente, a Fafica estava abrindo novos cursos naquela época. Um curso de Direito, curso lembro de dessa, Ciências eu lembro. Contábeis, né? Isso. Que ainda era aqui no centro, onde é a FATEC hoje. E então eu tive essa oportunidade de já conseguir as aulas aqui naquele momento. Depois eu continuei, fiz o doutorado, tudo, mas já tinha esse vínculo, Certo. né, aqui com essa faculdade. E no meio do doutorado eu já me casei. Casou. Então aí vim pra cá e... A FAPIC é a Faculdade de Filosofia e Letras de Isso. Catanduva, né? Que agora é IMES, É né? IMES, né? Mas ainda tem esse sobrenome, Fafica, Fafica, porque é o que todo mundo conhece. Ficou, já. Exato, ficou. Não, mas é tradicional, tem vários cursos, muita gente se estuda aqui, né? Agora Inclusive tem cursos pessoas da região. novos, né? Depois mudou lá para o campus, a gente Sim. tem uma área muito grande, muito boa lá, e vários cursos, estamos com cursos novos abrindo, muito Você gostoso. trabalhou e trabalha, então, na IMES, que a gente Sim. viu. Ainda tá lá. Nossa, passaram muitos alunos por mim já, Olha só, com mais de novinha 20 anos. Novinha assim. Nossa, muitos alunos. E quanto é importante a universidade, né? Uma cidade que tem muito. universidade, né? Ana Cláudia? A gente precisa, assim, conviver, né, com isso, com essa cultura, Sim. né, dos universitários, é muito rico, e a faculdade deve, né, ter essa conexão com a comunidade, isso é muito importante Sim. também, né? Muito. Os universitários já terem esse contato quase como profissionais ou quase profissionais, já irem Sim. tendo contato, né, com a comunidade, servindo a comunidade, interagindo, né? Isso é muito importante. Então é uma paixão lecionar mesmo. É uma paixão.
Ah, que maravilha, né? E assim, depois que eu comecei, né, nunca mais saí. Nunca mais saí da E sala a de professora aula. brava ou não? Ah, não, né? Não, né? Não, Não não pode, sou né? professora brava, mas eu acho que eu sou uma Exigente. professora. É mais brava a professora ou mãe? Ah, peguei agora, hein? Pegou, né? Acho que mais ou menos igual, viu? Eu não É. sou muito brava, mas ao mesmo tempo eu consigo ter um bom resultado, Sim. né? Porque os alunos mesmo que me falam isso às vezes. Às vezes eu encontro um aluno já de outros tempos, né? Sim. E algum fala assim, essa é uma professora que nunca gritou na sala de aula, mas também nunca precisou gritar. A gente consegue, né, a atenção do aluno ali, o respeito do aluno, e não é no grito, né? Não, com certeza. Então eu fico muito feliz assim, com os resultados, né, que eu já alcancei, de ter participado da vida de tantas pessoas, da formação de tantos profissionais, né? Isso é muito bom. E quando que você sentiu essa veia de escrita, escritora? Quando começou isso para você? Então, eu acho que isso nasceu comigo, viu? Eu sempre gostei de escrever. Certo. Fazendo um exercício assim de memória. Quando eu tinha lá uns 9, 10 anos, eu já escrevia uns versinhos, alguma coisinha ali para professora, sabe assim, né? E depois, na adolescência, continuei escrevendo, mas a gente tinha costume de escrever muito em agenda, né? Essas coisinhas assim. Na época do colegial, meus amigos me incentivavam muito a escrever também. Eles falavam que eu escrevia gostoso, né? Umas coisinhas ou outras assim que eu escrevia. Mas eu nunca pensei em fazer isso profissionalmente. Certo. Né? Nunca levei muito a sério. Você escreveu né? diário? Já teve diário ou não? Não, diário mesmo não. Não. Eu escrevia esporadicamente. Porque foi uma época em que as meninas, assim, escreviam. Não sei se as meninas escreviam diário, né? Escreviam diário, mas eu não tive esse hábito de fazer o diário. Mas eu tenho algumas coisinhas guardadas, né, que eu ia escrevendo em alguma agenda, assim, deixava. E depois eu fui fazer economia, então aí eu tinha que estudar outras coisas, escrever outras coisas. Ficou meio guardadinho. Né? Ficou bem guardado. Eu escrevia mais um outro tipo de material, né? Porque a gente na carreira acadêmica escreve artigo, relatório de pesquisa, outras coisas que não são assim, né? Nesse tipo de linguagem. Mas eu sempre gostei muito. Inclusive, quando eu fiz o mestrado, doutorado, quando chegava a hora de escrever, era a minha hora preferida. Sentar para escrever a tese, né, a dissertação. Sim. E muita gente falava, nossa, agora tem que escrever. Eu falava, oba, agora tem que escrever, né? Então, é uma coisa que realmente eu me identifiquei muito ao longo da vida. E depois na faculdade, mesma coisa, né? Escrevendo outras coisas. Mas eu tive professores que chegaram a me dizer que eu escrevia bem, né? Até nas respostas de prova, alguma coisa assim. E até teve uma passagem, logo no início da faculdade, eu estava achando tão difícil, economia, aquelas teorias, né? Todas, e fiz uma prova que eu achei que fosse assim, eu fosse muito mal naquela prova. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu não sei nada disso. Aí o professor me entregou a prova com um chocolate. E aí era só a minha que tinha chocolate. E eu falei, nossa, mas o que será que significa isso, né? E aí ele me disse assim, olha, eu estou devolvendo sua prova com um chocolate porque você escreve muito doce. E a história de você escrever então, doce. E aí meus amigos até depois, na hora de fazer trabalho, falavam, você escreve, porque você escreve doce. Aí virou uma desculpa, né? Ficou sempre você. Eu tinha que redigir as coisas. Então foi isso, mas assim, escrever um livro mesmo foi uma coisa que aconteceu, acho que a vida me levou a isso, né? Aconteceu, não pensava em escrever, embora eu tivesse vontade, mas nunca imaginei assim, o que seria o tema, quando eu faria isso. Não, nunca realmente tinha planejado. Inclusive, Ana Cláudia trouxe um livro de presente pra gente. Olha coisa só. linda, né? Olha só, né? Atreva-se a viver melhor depois do câncer. E ela fez uma dedicatória muito bonita aqui, falando que a vida tenha muitas horas de chá
É o que a gente quer, que essa convivência é tão importante, né? E esse livro aqui, eu vou falar assim que é importante, não só o livro, você me lembra, não só pelo jeito como você fala e pela história que você está contando, e pelos teus livros, uma autora, uma escritora brasileira que chama Ana Holanda, você conhece? De nome, mas eu acho Ana que eu Holanda. nunca li nada dela. Ela era redatora daquela revista Vida Simples. Sim, sim. E ela desenvolveu uma escrita afetuosa. Nós temos no livro dela, né? Como desenvolver a escrita afetuosa. Que é como chegar nas pessoas para as pessoas se sentirem acolhidas pela escrita. E eu acho que é um pouco disso, né? Porque você tem uma história com câncer, não é? Sim. E aí te impulsionou a escrever esse livro. Fala um pouco dele pra gente, fazendo um favor. Então, o diagnóstico do câncer foi em 2020, logo no início da pandemia. Então, lógico que alguma coisa que choca muito, né, a gente, nunca se espera ter um diagnóstico desse. E aí, quando eu tive o diagnóstico, foi aquele susto, aquele impacto, né? Meu Deus, agora eu vou fazer o quê, né? Eu corro para onde, né? Então, a gente passa por um processo ali de entendimento do que está acontecendo, ao mesmo tempo que eu tinha que me adaptar àquela realidade, né? Eu tinha que fazer o tratamento e tinha que me adaptar àquela realidade ali da pandemia, que os hospitais estavam fechando, que os médicos estavam atendendo pouco, tudo era muito demorado, né? Então eu tive que conviver com essas duas coisas difíceis, vamos dizer assim, né? Primeiro foi lidar com a notícia da doença e tudo mais, e segundo, tomar as decisões que eu precisava tomar, e a gente tem muita pressa nesse momento, porque a gente tem, né, um certo desespero, né, para começar a fazer o tratamento, tudo. E é um mundo muito desconhecido, né, gente? Por mais que você já tenha ouvido falar, já conheça algum caso, tudo mais, mas quando aquilo chega, né, na nossa vida, aí a gente vê o quanto realmente não sabe nada, né? E precisa aprender, e precisa correr. Então, foi tudo isso, né, que aconteceu. E eu sou uma pessoa mais quieta, né, mais introspectiva, assim, então foi o meu jeito de ir lidando com a situação. Eu comecei a escrever sobre aquilo que estava acontecendo. Já aproveitou para... Já fui escrevendo. E no início, sem ainda a ideia de que fosse um livro. Um livro. Né? Sim. Mas eu fui escrevendo e em poucas, vamos dizer, sessões ou capítulos, assim, né? Eu já falei, eu acho que isso aqui vira um livro, né? E essa ideia já foi chegando, assim, e aí então eu fui meio que seguindo nessa estrutura, né? Para ser realmente um livro. E eu escrevi ao longo de 2 anos. Então eu fui escrevendo conforme as coisas foram acontecendo. Sim. Né? Conforme os principais acontecimentos ali, as principais temáticas, né? Vamos dizer, foram acontecendo e eu fui registrando. E então foram 2 anos, eu não escrevia todo dia, não é um diário, né? Aí eu passei 2, 3 meses sem escrever nada, porque dependia do momento, né? De eu estar querendo escrever, ou inspirada para escrever, né? Enfim. E você deixou ir rolando, muito acontecer. Exatamente. Fluiu, né? Deixei. Aí quando eu vi que realmente já estava assim, tomando um formato, já tinha um conteúdo que seria suficiente, aí eu decidi então que eu ia publicar. Sim. Né? Porque o escrever para mim era muito simples. Quando a gente está ali escrevendo, é você, o seu computador, né? Seus sentimentos, e até aí é tudo muito simples. Agora a decisão de publicar já é um pouquinho mais, né? A gente pensa um pouquinho. Eu publico isso, né? Eu vou expor isso, porque a gente coloca muito de si, né? No livro desse. Sim, você se expõe. Exatamente. E aí que é justamente o que a gente ia perguntar para você. Assim, porque, infelizmente, isso acontece na vida, né? Hoje, muitas famílias, é difícil uma família que não passa por uma situação como essa, né? E tá em muita coisa envolvida.
o estresse da nossa época, Sim. a alimentação, que eu já vi aqui, que você fala que uma das coisas que você aprendeu foi a questão da alimentação. Mas existe assim, quando surge na vida de uma pessoa, você tem opções. Algumas pessoas se fecham. Sim. E você resolveu se abrir. Né? E isso ajudou você e pode ter ajudado muita gente, né? Você já teve algum retorno, assim, algum feedback de alguém Já. assim que leu o livro e foi importante? Já tive. A ideia era essa mesmo, né? Sim. Porque assim, como eu disse, a exposição é a parte dolorida, vamos dizer, né? Sim, sim. Mas ao mesmo tempo, eu pensava como era importante, como foi para mim, como seria para outras pessoas, terem uma referência, né? Em primeiro lugar, uma referência positiva, porque eu sempre pensava, não, mas tem aquela pessoa que passou por isso, que tá bem, que curou, então é um exemplo positivo para mim. Eu pensava em outro, então auxilia demais, eu achava que eu também pudesse ser uma referência, né, para que outras mulheres, outras pessoas que estivessem passando pela doença pudessem também ter essa referência. E depois mostrar um pouquinho mesmo, né, do que é conviver com isso, de tudo que a gente pensa, do que é importante, dos valores que a gente vai dando, né, e entender assim, mas isso a gente não precisa se preocupar com isso, porque isso é secundário, né? Então tem muitas coisas que realmente a gente vai aprendendo, né? A gente aprende na força, nesse caso, né? Na marra. Mas a gente pode passar, né, a experiência. Para quem passa pela doença. Tinha os exemplos que você seguia, né? E como é uma coisa muito desconhecida, um mundo muito desconhecido, às vezes a gente pegar uma leitura assim que né, abre uma mente, que dá uma força, né, que mostra um caminho. Exatamente, então a ideia era essa. E a gente vê que até pela própria estética é muito delicado, né? Porque é uma questão delicada, né? Sim. Porque não envolve só você, envolve família, envolve amigos, né? Sim. As pessoas ficam abaladas, não é normal para ninguém, né? E você já tinha o Lucas nessa altura. Já tinha o Lucas com 4 anos. 4 anos. Então foi uma grande motivação. Né? Para não, eu não vou ficar parada pensando por que isso aconteceu? Não, gente, aconteceu, né? Então vamos decidir o que tem que fazer, vamos ver qual é o caminho, vamos ver qual é a forma mais rápida, né? E mais segura de passar por isso, porque alguma coisa a gente vai aprender. Com certeza. E quando eu tive a notícia, o diagnóstico, tudo, eu não passei muito pelo processo assim da revolta, de ficar pensando, nossa, mas o que isso foi acontecer comigo, né? Por que não, né? Comigo? Claro. Acontece com tantas outras pessoas, com tantas mulheres, então eu procurei ver nisso uma oportunidade de aprender, uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de ser um instrumento para ajudar outras pessoas depois, né? Então foi sempre esse pensamento que eu tive e que me motivou a escrever, depois a publicar, né? E falar com outras pessoas, engajar um pouco mais nesse assunto. Porque ainda é um tabu para muita gente. Muitas pessoas, por incrível que pareça, me falam que tem medo de ir ao médico, que quando percebe alguma coisa prefere não saber o que é, né? E é justamente isso que a gente precisa combater, né? Esse medo, essa desinformação. Então, o combate, quando a gente fala em combate ao câncer, é a prevenção, né? É o cuidado, é o autocuidado, quando a gente cuida da gente, nós estamos cuidando das pessoas que a gente ama também, né? Que convive com a gente. Então, nós vamos aprendendo, né? E algumas pessoas, respondendo a sua pergunta, algumas pessoas leram e me retornaram, né? Falando que foi muito bom, que o livro fez um bem. Algumas pessoas com a doença, com o câncer, que leem e falam, nossa, o livro foi muito inspirador, foi muito bom, foi gostoso ler, né? Então eu falo, ótimo, atendeu o objetivo,
né? Que era... Que no início lá você nem tinha pensado. É, E aí a escrita doce. Afetuosa, né? Adoçou o coração de quem estava lendo naquele momento. então, que Olha, bom, né? você já tinha isso mesmo, Porque- professor, ó. Porque, assim, com todo o avanço da ciência na medicina, ainda há muito mistério em torno do câncer, né? E ainda existe, como você falou, um tabu, e existe uma questão curiosa. Muitas pessoas, até hoje, em 2024, não falam a palavra câncer. Tem medo de falar até a palavra, né? Porque existe... E enquanto nós temos a ciência aí para poder... né? E a luta pessoal, porque tem gente que desiste, né, Ana Sim, Cláudia? sim. Tem gente que desiste. Então, é exatamente isso. Tem muito... os casos, infelizmente, devem aumentar, né? A gente tem aí pelas previsões que os casos vão aumentar, só que, em compensação, nós temos muitos resultados positivos. Sim. E quando eu tive o diagnóstico, que eu comecei a procurar algumas informações, né? Eu vi uma informação muito importante que me motivou muito, que era o seguinte: o câncer de mama é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres, né? Sim, sim. Mas, em compensação, 95% dos casos são de cura. Então, eu pensei, eu vou estar dentro desses 95%, né? Uhum. E é tão alta, ou seja, é muito positivo, né, isso? Sim, sim. Portanto, se nós temos números altos de casos, nós também temos muitos casos de cura, e por isso que é importante a gente encarar, né? Fazer tudo que tem que ser feito da melhor maneira, fazer a nossa parte. Sim. E quando que você percebeu que tinha alguma coisa errada? Então, eu tinha um nódulo, Sim. mas eu acompanhava, fazia a minha parte direitinho. A tua parte você fazia, tá? Mas o médico disse, olha, vamos tirar esse nódulo, só que não tem tanta urgência, né? Dá para esperar uns meses, tal, final de ano, não sei o quê. Então, ficou combinado que seria, né, que eu faria o retorno lá para tirar. Mas nesse intervalo de tempo, ele mudou muito, o nódulo mudou muito, cresceu muito. E aí, quando eu fui para fazer os exames, já tinha mudado totalmente o quadro. Já tomou outras providências. Tomou. E aí a gente teve que correr, né, para fazer tudo mais rápido. Aí já entra a quimioterapia, né, para reduzir o tumor e tudo mais. Mas assim, eu sou um caso que eu não fui desleixada, eu não me escondi, não, estava tudo dentro do normal, né? Sim, dos tratamentos. E mesmo assim, né, aconteceu. Então, por isso que eu digo que é muito importante que a gente não fique 1, 2, 3 anos sem ir no médico, né? E vamos fazer com frequência, né? Vamos olhar, vamos procurar, porque se procurar e achar, melhor que a gente tenha tempo de cuidar. Exatamente. Quanto antes começa o tratamento, é melhor. Né? Sim. Exatamente. Apesar que dizem que não existe regra, né? Como você falou, você ia se tratando tudo e apareceu, surgiu, né? Essa mudança aí na sua vida. Exatamente. E você falou que nós vamos falar sobre isso, muitas mudanças aconteceram na tua vida. Você citou a questão da alimentação, mas o chá você pode tomar, né? Você fica à vontade. Viu, gente? Porque não é fake, não. Olha que conversa, olha quanta coisa nós estamos aprendendo, né, gente? Num bate-papo em torno do chá, com uma chuvinha lá, a gente aprende tanta coisa, né, Edith? Já passou a chuva. Já passou a chuva, a catanduva passa rápido. A catanduva é só uma acontecimento. O que não passa é a hora de você se inscrever aí no canal, dar um curtir aí, ativa o sininho. Toda vez que a gente publica um vídeo novo, você é avisado. Lembra? Nômades digitais. Principalmente você que já passou de uma certa idade, tem que ser lembrado, né, gente? Então, quer dizer, Ana, que você é a mesma que era antes desse tratamento, ou tem uma Ana antes e uma Ana depois? Foi um divisor de águas. Divisor de águas. Foi. Assim, a gente não muda na essência, lógico. Sim. Né? Sim. Mas a gente passa a ver a vida com outra lente. Sim. Então, a vida nos força a dar uma parada, uma pensada, uma examinada. E quando a gente se depara com uma notícia, né, de uma doença assim grave, parece que vem algo tipo assim, nossa, mas será que já acabou, né? Eu pensava, será que eu não vou ter tempo de fazer tudo que eu queria fazer ainda?
Então, isso põe a gente para pensar, né? No quanto realmente vale a pena toda a correria que a gente vive, né? O quanto que vale a pena a gente, às vezes, nem tá percebendo o tempo passar tão rápido. É verdade. E então isso foi uma coisa que mudou na minha vida, né? Aí a gente, na parte profissional, tomou outros rumos. Eu sempre continuei como professora, mas como eu tinha também, né, o Delícias lá, o café, Sim, né, o café, tal, delicioso. antes era o buffet, e aí a gente tinha uma vida muito corrida e tal, então essa parte, esse ciclo eu encerrei, né, nós encerramos, que eu não era sozinha. E aí eu, então, dei um tempinho, né, me dei esse presente para reduzir um pouquinho, pensar o que eu queria, o que eu gostava, né, e processar tudo, né, todas as informações. Então eu continuei com as aulas e aí eu fui percebendo o quanto que a escrita é uma coisa que me faz feliz, né, e aí eu já fui me interessando para fazer outros cursos. Sim. Eu não tenho formação em letras, então eu me sinto meio que... Intuitiva. Mas eu preciso correr atrás disso um pouco, eu sinto essa necessidade hoje, né? Vai aprendendo coisas. E então eu comecei a me interessar mais por isso, né? Na parte das aulas, de outras coisas que estão junto, né, com as aulas, pesquisa e tudo mais, comecei a me dedicar mais também a isso, e pretendo escrever outras coisas agora, né? Isso foi despertado. E só para saber, a pessoa que quer conhecer o livro, como que ela adquire o livro? Olha, nós vamos colocar o link aí. A gente tem um livro físico aqui em Catanduva, ele tem à venda na Livraria Santa Rita. Santa Rita. Tem também ali no Pé de Moleque, tem comigo, se alguém quiser me pedir diretamente. E dá para pedir para quem não é daqui. Dá para pedir pela Amazon, pelo Mercado Livre, né? Sim. Aí pelas plataformas dá para pedir também. E agora, recentemente, eu lancei o e-book. O e-book. E não tinha ainda o e-book, né? Era para que é uma tendência, né? Que é uma tendência. Muita gente gosta de viajar e levar, né, o Kindle, ou enfim, outro formato aí de leitor, né? Sim. E então eu lancei agora o e-book para facilitar para quem gosta também desse tipo de leitura. Existe uma relutância, eu falo até de mim mesmo, em relação ao livro, o eletrônico, né? Porque eu gosto de folhear livro, de sentir cheiro, né? Mas é uma tendência, né? Fica mais próxima, né? Dá a impressão que assim foi feito pra gente, né? Mas é uma tendência, né? Que o e-book, para quem não sabe, é o que você lê como se fosse um tablet, um computador, né? Isso, porque é inevitável. Celular, né? Tem Exato, né? Que tem vantagens também, né? Inclusive ambientais, né? Mas, e vem coisa nova então por aí. Deve vir coisa nova, nada ainda muito, assim, né? Sim. Mas eu tenho alguma coisa escrita já, pretendo publicar, mas ainda não está pronta, né? Mas são muitas ideias que vêm na cabeça e, né, a gente não para. Eu sempre olhei para as coisas e queria escrever sobre aquilo. Eu olhava uma coisa e queria escrever, olhava uma coisa e queria escrever. Não escrevi sobre tudo que eu gostaria de ter escrito, né? Mas isso sempre esteve muito vivo, né, dentro de mim. Então eu acredito que os planos, as ideias, elas vão aparecendo, né? E à medida que vão surgindo, a gente vai... Um livro vai se formando. É um filho, né? Um filho. É uma gestação do filho, né? E nessa semana que nós perdemos o nosso Ziraldo, né, que falava assim, ler é melhor do que estudar. Né? E leia, porque um país que lê vai ser um país diferente. Então a gente precisa estimular cada vez mais, porque muitas pessoas falam, essa coisa de livro, de leitura acabou. Não acabou, não. Porque quem gosta de ler, gosta cada vez mais de ler.
Fala que livro acabou, que não dá para assistir mais filme. Não, a gente tem que se policiar e fazer mesmo. E a vida é um ciclo, né? A gente está chegando num estado, depois a gente volta, porque vão redescobrir os livros, né? Hoje nós temos sebos, nós temos assim, né? Que são visitados, né? Mas vamos lá deixar a Cláudia falar. Você está comendo direitinho? Tô tomando chá. Tá, você gostou do chá? Uma delícia. Vamos Edith, você quer um pouco mais de chá, Edith? Porque eu tô vendo que a tua xícara tá vazia. Cuidado aqui Você quer mais? com os equipamentos. Ô, Charlot, nós estamos chegando na hora do ping-pong. Ping-pong já? Cuidado com o livro, Charlot. Não, mas não pingou no livro. Edith, justo pra mim, livro pra mim é precioso. Sei, né? Ela tá com a xícara cheia. Se quiser mais, você fala. Vamos chegando no ping-pong. Já? Eu vou fazer o ping-pong? Faz, eu deixo. A gente perguntou até lá. Nós estamos seguindo o roteiro hoje, tá dando certo. Tá muito bem, Charlot. Eu acho que o chá vai acalmando a gente. Esse ping-pong é Vapt-Vupt. A gente pergunta e você responde na lata. Pode ser? Tá pronta? Você não responde junto, Não. tá? Eu vou. Ele tem esse hábito. Quem vê os programas sabe, né, Charlot? Porque eu gosto de conversar. Eu acho que conversar é um dos privilégios que nós ainda temos. É verdade, A gente precisa, né? Não podemos Olha lá, perder, Charlot, né? ping-pong, hein? Pode ser então? Vamos lá. Então vamos lá. O que me acalma é... Escrever. Pode ser mais de um? Pode. Escrever, cantar e rezar. Pronto, cantar, vamos lá. Mudou toda a Guarda aí, gente. Você tem memória melhor que eu, tá? Depois eu falo, então, hein? Eu tenho memória melhor que eu. Mas vamos lá. Então vamos falar de cantar Depois. e rezar depois. É. Vamos no ping-pong. O que não faz mais sentido? Depois de tudo. Ter muito. Um momento para não esquecer. Eu acho que para mãe é nascimento, né? Aquele aconchego do filho ali, né? De sentir a criança com a gente. Isso a gente não esquece. Maravilhoso. Ainda sonho com... Um mundo melhor. Olha só, maravilha. Sim. Agora é difícil, hein? Mas é ping-pong. O que aprendi foi... O que você aprendeu? Eu aprendi que o amor é o combustível. Eu aprendi que a gente, ao longo da vida, a gente vai dando valores diferentes, né, para as coisas, mas que o motor de tudo é o amor. É o que nos move. Que nos move, É o que né? nos move. E um lugar para conhecer? Muitos, né? Eu tenho muita vontade de ir para muitos lugares ainda, muitos. Ixi, é das nossas. Eu sempre gostei de viajar bastante e ainda não conheço e quero conhecer a Itália e Portugal. Já conheci Maravilha. bastante coisa no Brasil, já viajei bastante pelo Brasil. Eu e meu marido já viajamos, né, com amigos também para a América do Sul bastante, em vários países, conhecendo essa cultura maravilhosa, né, que a gente tem. Mas os nossos países lá, né, os países pais, né, tios, assim, Portugal, Itália, esses eu não conheci ainda, eu quero conhecer. Mas vai conhecer. E o gostoso é levar filho na viagem, né? É muito bom. Dividir o conhecimento com eles é maravilhoso. Mas você abriu brecha. Pra falar Você canta. Eu não sabia que você cantava. Você canta? Assim, eu gosto de cantar, né, gente? Sim. Mas assim, falar que eu canto. Eu entrei para orquestra não, desculpa, pro coral sinfônico, pro coro sinfônico de Catanduva. Sim. Então eu faço parte, né, do coro que se junta à orquestra nas apresentações, né? Então isso também me fez assim despertar. Na verdade, eu gostava também desde criança disso, porque eu fiz violão quando eu era criança, eu cantava assim em casa para a família, estudei bastante violão clássico na época, tocava bem, mas depois eu me dediquei aos estudos e meio que abandonei, né, o violão, a música. Você é um caso a ser estudado, porque assim, você gostava de violão, gostava de cantar, gostava de escrever e fez economia.
Né? Apesar que nós conhecemos muitas pessoas, né, de exatas, da aula de economia. Mas eu gosto daquela economia, assim, não aquela economia humana, muito profunda ali, que vai ali muito na econometria, na estatística, no mercado financeiro. Não é tão essa economia. Eu gosto da economia introdutória para ensinar realmente os alunos a começarem a pensar no assunto, sabe? Assim, o ser humano tá uma coisa assim mais leve da economia, tá, se é que a gente pode falar que existe isso, que né? entrevista deliciosa, né, gente? Que coisa gostosa. E aí você falou um outro assunto, que é a questão de rezar. Porque você sempre gostou de rezar, ou isso surgiu depois, ou foi acentuado depois do câncer? Eu acho que foi acentuado até um pouco antes. Até um pouco antes, né? São 3 coisas que eu acho que é inato mesmo, né? Que são do meu ser. Sim. Que é a escrita, que é a música e é a oração. A oração. Né? E a música e a oração eu consigo, inclusive, conjugar cantando na igreja. Sim. Tá? Porque eu, inclusive, faço parte de alguns grupos aí na igreja, então a gente une o útil ao agradável, sim, né? Porque a arte sacra, ela... né? E é uma delícia, e pela experiência que você passou com o câncer, espiritualidade é fundamental, né, Ana Cláudia? Até a ciência diz isso já. A própria ciência a ciência né? afirma isso. Não é só uma questão de religião e né, crença, é uma questão, a ciência comprova. Então é muito importante. Eu acho que isso é assim, eu diria que é fundamental. Fundamental. A gente se apegar, né? Se apegar a um otimismo, a uma energia positiva, e a gente sentir quando as pessoas falam, eu tô torcendo por você, tô rezando por você, né? Mandando energias positivas, a gente sente, porque tem hora, ao longo dessa trajetória aí, né? A gente não entrou muito nos detalhes, né? Mas, enfim, para quem quiser conhecer também tem um livro aí, né? Tem horas que a gente realmente não sabe como é que está seguindo. Sim. Porque tem uns momentos em que nós não temos vontade nem de rezar. Sim, com certeza. Mas nós temos a certeza, a convicção de que existe algo acontecendo, né, a nosso favor, e a entrega, né? A gente tem, quando a gente confia, a gente entrega. Sim. Então, em muitos momentos eu fiz isso. Eu rezei bastante, eu tinha certeza que tinha outras pessoas fazendo a mesma coisa por mim, né? E eu entreguei, né? Eu tive essa tranquilidade, essa serenidade de conseguir fazer essa entrega e acreditar que ia dar tudo certo. Porque você falou, lógico que a gente não entrou nos detalhes, tem que ler o livro, viu, gente? Tem que ler. Isso. Mas assim, por exemplo, não é nenhum demérito, mesmo com a espiritualidade, você ter momentos de fraquejar, de querer desistir, né? De desesperar, de chorar, porque nós somos humanos, né? Sim. Não é uma luta, porque às vezes a pessoa venceu e fala assim, então ela é uma pessoa forte o tempo todo. Ninguém é forte o tempo todo. A gente tem que se dar o direito de chorar. Sim. De fraquejar um pouquinho, não fraquejar, mas de se deixar, né, ser um pouquinho ali tomado pela tristeza, faz parte. Sim. Né? Isso também faz parte da nossa cura, porque a gente também tem que se respeitar. Exato. Né? Respeitar o sentimento que está aflorado ali naquele momento. A gente só não pode se deixar dominar pela tristeza, pelo pessimismo, né? Então, isso pode passar por nós? Sim, pode passar por nós, não pode ficar. Isso. É uma luta constante que a gente pede, ganha, um dia tá bem, outro dia não tá, e no outro vamos dia em frente. Levanta a cabeça e deve ser assim. Deve ser assim. É isso mesmo, porque o tratamento é um tratamento que judia. Né? Exatamente. Como a gente vai falar, não, foi tudo bem, foi fácil. Não é, né, gente? Nós sabemos que a quimioterapia, ela é um processo difícil, deixa a gente muito fraco, deixa com um aspecto de doente mesmo, o cabelo cai mesmo, né? Tudo isso acontece.
E às vezes a gente passa bem, assim, bem, na medida do possível. Outras pessoas passam muito mal, Sim. né? De acordo com o organismo, a resistência, o tipo de medicação que está tomando, né? São muito diferentes. Então, eu passei relativamente bem, né? Posso Sim. dizer, mas a gente tem que respeitar muito, né? Uma pessoa que está passando por isso, ela certamente está vivendo um mundo ali que não está sendo fácil. Eu perdi uma irmã pelo câncer, né? Então a gente sabe que é um abalo para toda a família, para os amigos, para todo mundo. E no caso específico do câncer de mama, para a mulher é difícil. Porque mexe com outras que homens nunca vão entender, né? É verdade. Porque mexe com outras questões. Exatamente, né? A feminilidade, Exato. A estética, né? E o próprio cabelo que cai, Sim, né? Que é mais difícil para as mulheres do que para os homens passar por isso. E realmente é complicado. Tem muita gente que não lida bem com essas questões. Para mim, particularmente, foi difícil, lógico, mas eu consegui me desapegar disso, né? Porque assim a gente vai aprendendo a valorizar outras coisas. Sim. Então, primeiro é a cura. Primeiro nós vamos pensar assim no tratamento, no resultado. Aí a parte estética a gente vê depois, né? O cabelo vai crescer, ó, já tá grande. Depois a mama, a gente hoje em dia tem aí a medicina, a reconstrução, prótese, né? Lógico que não é igual, não é a mesma coisa, mas a gente também não é a mesma coisa por dentro, né? Ele vai envelhecer, enfim, a gente ganha, perde por um lado, mas ganha por outro. Então nós temos que tentar na balança deixar tudo equilibrado e de preferência tirar algo positivo. É verdade. Né? A gente fica... Não, fiquei emocionada. Você é uma pessoa... porque você está falando de verdade. Às vezes a gente ouve alguém falando, até alguém às vezes que já passou pela situação, mas assim, não bate. Às vezes fica algo muito professoral, né? Você está falando com muita naturalidade e é admirável, a gente já te conhecia antes, né? E é admirável, a gente está assim, né? Vamos ver as perguntas finais? Tem as perguntas finais. Vamos lá. Porque o tempo urge, mas está maravilhoso, né? A gente dá para ficar aqui. Dá para tomar minha xícara ainda está na metade. Pode tomar aí, fica à vontade, gente. Ó. E aí agora a gente sempre faz essas duas últimas perguntas para todo mundo. Uma pergunta e outra né? Uma pergunta e outra pergunta. A pergunta é assim, se você pudesse voltar no tempo, né, pudesse fazer uma mesa de chá e convidar alguém especial, não pode ser família, porque família dá vontade de reunir a família inteira. Alguém que você admira, alguém que foi importante na sua vida, alguém que você fala, puxa, eu gostaria de conhecer essa pessoa. Se você pudesse fazer uma mesa de chá e convidar alguém, quem você convidaria? Da história. Nossa. Eu nunca tinha pensado nisso, viu? Mas eu acho que um chazinho com a Madre Teresa ia ser tão gostoso, né? Ela escolhe Madre Teresa. Né? Que chazinho que chá, com ela, eu acho que ia ser bom, né? Ela tinha tanto amor, não precisava nem conversar muito com ela, que acho que a gente já só sentia a vibração, né? João Paulo II também, né? eu penso como uma pessoa assim que também teria isso, sabe? Não me vem muitas pessoas, né, agora em mente, não, mas depois da Madre Teresa, não precisa. Madre Teresa ia ser um chá econômico, né? Porque provavelmente ela ia ficar só no chazinho. Exatamente, né? só no chazinho. João Paulo II, já não sei. Quem já ia querer comer. Mas a gente pensou nisso, e a gente tem ouvido, assim, ideias muito interessantes de pessoas que chamariam pessoas famosas ou não, né? Porque é bom saber da vida das pessoas quando a gente absorve o que é bom pra gente aprender e crescer, né? Verdade. Bom, tem muita gente boa, né? Que a gente bateria altos papos. Nossa! É verdade. Escritores, professores, enfim. Cantores, artistas, pessoas comuns também que a gente... Exato. Nós temos o hábito de falar que qualquer pessoa, ou melhor, toda pessoa daria um livro. Porque a vida de todo mundo tem ensinamento, tem vivências, né? Tem coisas boas, coisas ruins, traumas, lágrimas, risos, né? E a gente aprende com todo mundo, né? Sim. Agora é a final mesmo.
Aquela câmera é a sua e você vai ter seu minutinho para falar o que você quiser. E Charlot, Você não fala nada depois, tá? A gente encerra. Na última quem falou foi você. Eu não sei. Então, assim, o que você quiser falar, para quem você quiser falar, o recado que você quiser dar para quem você quiser. Então tá bom, vamos aproveitar esse momentinho, né, que viemos aqui para falar de coisa boa, porque a gente prefere sempre falar do que fica de bom nas histórias. Então, o que fica de bom é valorizar a família, se valorizar, olhar para dentro de si e prestar atenção naquilo que você gosta de fazer, naquilo que você realmente acha que é importante, né, na sua vida. E deixar um tempinho para isso, para de correr tanto, né? A gente precisa correr, sim, a vida pede, mas tomar um chazinho, né? Isso. Tomar um chazinho com amigo, com família, isso é bom demais, tem muitos valores, né, nisso tudo. E às vezes a gente aprende isso na força, né? A vida ensina, mas nem sempre a gente precisa aprender dessa maneira. Então nós podemos aprender assim, ouvindo, né, alguém, lendo uma história de alguém, tendo inspirações. E, enfim, espero que eu possa de alguma forma ser uma inspiração para que algumas pessoas que precisam ouvir isso, né, possam viver melhor, como diz o meu livro aí, né? Atreva-se a viver melhor, né? No meu caso eu ponho, atreva-se a viver melhor, né? No meu caso, melhor ainda depois do câncer, mas nem todo mundo precisa passar por isso. Passa por uma outra situação, né? Que vai ser transformadora também, ou enfim, às vezes nem precisa passar por uma situação tão chocante, e já pode fazer essas reflexões, né, e mudar algumas coisas na vida. Ah, que lindo, né, Charlot? Atreva-se a viver. É exatamente isso. Não precisa esperar uma tragédia, né? A Porque livraria é tempo, tem, né? viu, Charlot? Livraria tem, editora Lux, Isso. né? Uhum. Então, ó, vale a pena, hein? Vale a pena. Nós vamos ler, Charlot. Vamos ler juntos, né? Porque a gente precisa. Ana Cláudia, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme. Sabe, uma alegria, né? Uma alegria na alma, não foi? Foi. Né? Foi um chazinho muito bom. Muito Charlot. bom. É porque o chá vai continuar depois que a gente esgotar aqui, viu? Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Venha viu? sempre, fica à vontade. Gratidão e que vocês tenham muitos chás, né, ao longo da vida, e a gente possa compartilhar momentos bons. Ah, Que sim. delícia. E muito sucesso para vocês. Sou obrigado. fã de vocês. Obrigado. E viu? E você é nosso fã já? Se não é, clica, né, Charlot? Aperta no botãozinho, se inscreve. Se inscreve aí, compartilha, comenta, né? Nós temos pessoas aí até da Espanha, de Portugal, aí, da França também, né? Que estão aí comentando, É né? porque eu quero ser nômade. Digital, se a Charlot. coluna deixar, né? Acho. Porque às vezes a artrose não deixa, né?